Paz do Senhor. Uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós, no livro de Gênesis, no capítulo 31, do versículo 7 a 8, nós vemos que Labão mudou diversas vezes os termos do contrato quando viu que o rebanho de Jacó aumentava. Mas Deus prevaleceu sobre Labão e tornou Jacó um homem rico. Meu irmão, minha irmã, guarde no seu coração essa reflexão. Quando Deus fecha a porta para um homem ou uma mulher, ninguém abre. A Bíblia é clara em dizer que a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém. Só Deus pode fechar a porta que ele abre. Mas tem uma coisa, a Bíblia também diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. Aquele abre, ninguém fecha. Mas aquele fecha, ninguém abre. Então seja fiel a Deus. Porque aquela porta que Deus abriu, ou vai abrir para você, ninguém vai fechar. Se fechou, não foi Deus que abriu. Ou então o próprio Deus fechou. A história de Jacó com Labão, ele trabalhou 7 anos por uma filha, foi enganado, colhendo o que ele plantou lá atrás. Depois trabalhou 7 anos por Raquel, e depois foi trabalhar de fato para o seu tio Labão, que Deus prosperou e enriqueceu Labão por causa de Jacó. Mas chegou um ponto que Jacó decidiu trabalhar por conta. Orou a Deus, fez um propósito, um voto com Deus, e Labão fez de tudo para não dar certo. Labão criou toda uma situação, toda uma circunstância para Jacó não ficar independente, para Jacó não ser emancipado, para Jacó não ser libertado das suas mãos. Ele criou uma série de situações, ele criou uma série de esquemas, mas Jacó estava determinado a trabalhar para ele a partir daquele momento. E quando Labão viu que todas as formas que Jacó fazia, Deus o abençoava, Deus o prosperava, tanto na multiplicação das ovelhas, como na multiplicação das vendas, como na multiplicação dos recursos, tudo que Jacó agora fazia, Deus o prosperava. E Labão tentou mudar diversas vezes para que o rebanho de Jacó não aumentasse. Mas tudo que ele fazia contrário, Deus revestia. É quando Deus ordena a bênção sobre a sua casa. É quando Deus ordena a bênção sobre a sua vida. Ninguém pode impedir as bênçãos de jorrar sobre sua vida e sua casa. Ninguém. Quando Deus ordena as bênçãos, tudo começa a fluir. Aquele profeta, lá que o jumento falou com ele, lá atrás, Baraque foi comprar Balaão para amaldiçoar Israel. Toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar, Deus revertia suas palavras e ele abençoava ao invés de amaldiçoar. E aí está escrito lá na passagem assim: contra Israel não há encantamento, não vale maldição, macumbaria nem feitiçaria, trazendo para os dias de hoje. Então, contra o crente fiel de Deus, não vale encantamento, não vale magia negra, não vale feitiçaria, macumbaria, porque Deus é o seu escudo fiel. Então não adianta querer
impedir, criar dificuldades para impedir a prosperidade e a bênção na vida daquele quem Deus decidiu abençoar, meu irmão. Não adianta tentar abrir a boca para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus abriu, aquilo que Deus ordenou. Não adianta, porque a vontade de Deus vai prevalecer. Foi o que aconteceu com Jacó. Labão tentou de várias maneiras, de várias formas, mudou o contrato várias vezes, mas ele percebeu que não tinha como prevalecer, porque a mão invisível de Deus estava sobre Jacó. Ninguém prevalece contra a mão de Deus. Quando chegar a hora de Deus te prosperar, quando chegar a hora de Deus multiplicar os seus bens, o seu patrimônio, quando chegar a hora de Deus colocar recursos à sua disposição, glorifica a Deus, porque vai jorrar em abundância sobre a sua vida, e os invejosos ainda vão pecar e vão ter que pedir perdão para Deus. Porque quando Deus ordena a bênção, ninguém prevalece contra a mão de Deus. Então, Deus prevaleceu sobre Labão e tornou Jacó um homem rico. Foi pela bênção de Deus. Não foi pela capacidade de Jacó, não foi pelos estudos de Jacó, não foi pela a linhagem, a família de Jacó, foi a bênção de Deus repousou sobre Jacó. Aquela de Gênesis 26:12, que repousou sobre Isaac, quando ele semeou numa terra deserta e Deus o prosperou, porque a bênção do Senhor repousou sobre ele e Deus o enriqueceu. Então, meu irmão, Deus deu ali a independência para Jacó. Deus deu ali a libertação para Jacó. E nunca mais Jacó trabalhou para Labão. Nunca mais Jacó foi usurpado por Labão, seu tio. Nunca mais Jacó foi agredido por seu tio Labão. Nunca mais Jacó perdeu patrimônios para o seu tio Labão, porque agora Deus deu a sua própria fazenda, a sua própria renda. Deus deu a sua própria linha de trabalho e ordenou a bênção. Deus vai te dar também um tempo de prosperidade. Deus vai te dar um tempo de bênção. Deus vai te dar um tempo de abundância. Se contenta com o que Deus tem te dado. Se é humilde, se é pequeno, se é simples, se contenta, mas vai orando, vai buscando, vai consagrando, vai fazendo a obra de Deus, porque coisas boas, grandes, abundância de Deus está chegando por aí na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo na minha vida essa bênção da abundância. Eu quero ter para dar, eu quero ter para emprestar, eu quero ter para abençoar, eu quero ter para semear, eu quero ter para investir em missões, eu quero ter para comprar, eu quero ter para socorrer um irmão, um amigo, as pessoas. Eu profetizo isso na sua vida e na minha vida. Jacó ficou mais ou menos uns 20 anos ali trabalhando para Labão, ganhando um salarinho mirrado. Mas depois Deus resolveu abençoar e prosperar Jacó. E ele, de funcionário do tio, de funcionário de Labão, se transformou num grande empresário sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus o enriqueceu. Ele não foi só próspero, porque próspero é ausência de necessidade. Não, Jacó foi rico, porque Deus o enriqueceu. Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus e as bênçãos da terra legais, justas, sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que um tempo de abundância de Deus está chegando sobre sua vida e sobre sua casa. Amém?